Olá, boa tarde. Eu sou a professora Liz Sobol, da Universidade Federal do Paraná, coordenadora do projeto Convida. Tenho a alegria de convidar e estar aqui de novo com todos vocês que nos acompanham nesse projeto chamado Você Importa, projeto que foi criado e pensado especialmente para esse tempo de crise relacionada ao Covid-19, tempo esse que tem nos questionado, que tem colocado em teste as nossas relações e a nossa vida. Então, temos aí essa oportunidade de, junto com vocês, conversar sobre o tema de hoje, que é convivência e conflitos familiares, neste contexto de pandemia. Quem estará comigo hoje é a Clarice Ebert, que é psicóloga pela UFPR, tem mestrado e também é professora de terapia familiar sistêmica, e ela vai nos compartilhar algumas reflexões, provocações sobre esse tempo de hiperconvivência nas nossas famílias. Então, daqui a pouquinho ela vai aparecer aqui também, ao vivo. Eu ainda não vi a chamada dela, mas logo ela estará por aqui. E eu queria também aproveitar e já convidar todos vocês para estarem conosco, logo em seguida da live, num espaço de partilha, de palavra circulante, de troca de escuta e de fala, na qual a gente pode também, né, compartilhar as nossas experiências, as nossas inspirações e os nossos desafios desse tempo, buscando soluções criativas para o nosso cuidado e o cuidado do outro. Essa programação surge especialmente no contexto dessa semana, do Dia das Mães, como uma forma de reconhecer e valorizar cada uma das mulheres que marcam as nossas trajetórias. Então, eu agradeço a todas e todos que estão nos acompanhando, agradeço também a participação da Clarice, que já está aparecendo aí. Olá, Clarice, muito boa tarde, bem-vinda, que bom poder compartilhar esse espaço com você. Alô, boa tarde. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, querida Liz, né, a professora, nossa querida professora, um prazer estar aqui nesse espaço também compartilhando. Obrigada. Clarice, nós temos uma história já há mais de 10 anos, né, Clarice, Isso, de parceria. Ela foi minha aluna na primeira turma da universidade, que eu dei aula, então é um prazer reencontrá-la aqui também. Obrigada por ter aceito esse convite, né? E aí, prazer é meu. Clarice, obrigada. A ideia é a gente trocar algumas percepções, sentimentos, né, a respeito desse tempo que temos vivido, principalmente olhando em especial para a nossa convivência e para os conflitos familiares. Afinal, estamos num tempo de hiperconvivência que, né, dificilmente alguém teve essa circunstância anteriormente, e como algo tão novo, também nos exige novos posicionamentos, reavaliações, e está colocando em teste, né, as nossas relações, nós mesmos. E eu queria conversar um pouquinho contigo sobre isso, mas se você quiser primeiro se apresentar, fica bem à vontade para o pessoal conhecer um pouquinho da sua experiência e da sua contribuição. Está ótimo. Bom, eu sou Clarice, né, e como a doutora Liz já falou, a gente já se conhece há algum tempinho, e a gente teve algumas parcerias juntos, e a minha trajetória de trabalhar com família vem do meu interesse clínico, né, onde tenho uma especialidade na área de terapia de família, mas na minha vida pessoal eu tenho filhos também, tenho 3 filhos, são todos adultos, são casados e tenho 5 netos. Então tem esses bebês aí, né, a minha casa, o meu marido e eu estamos no ninho vazio,
e experimentando a quarentena de uma forma e os nossos filhos com os filhos pequenos de outra forma, né? Então temos experiências mais diversas aí dentro do âmbito familiar também, e tenho tido também o privilégio de atender tantas outras situações familiares nesse tempo, em que vem exatamente essa demanda, né? De que essa proximidade compulsória, vamos dizer assim, ela vai trazendo, né, à luz aqueles problemas que já estavam ali, mas estavam meio camuflados, onde no dia a dia, na vida corrida, vai se, de alguma forma, diluindo, né, vai se distraindo com outras coisas, e aí, de repente, numa convivência tão próxima, os problemas eles ficam mais escancarados. Então, acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, vamos aproveitar a presença da Clarice aqui. Você que está nos acompanhando, mande sua pergunta, o seu comentário. Esse é uma proposta de live participativa, então podem também se expressar na forma escrita e logo mais, quem quiser continuar nesse diálogo conosco, pode também participar da nossa roda de conversa que teremos logo em seguida. Mas esse é um espaço para compartilhar. Então, fiquem muito à vontade de Ótimo. mandar seus comentários e perguntas no decorrer dessa live. E, Clarice, você toca num aspecto que eu acho essencial a gente pensar, quer dizer, esse contexto que a gente está vivendo hoje, que relação e essas vivências que vão aparecendo agora, como elas dialogam com condições e padrões que a gente já tinha antes do conflito, né? Eu não sei, na China aumentou muito o divórcio, agora que lá já estão as regras de confinamento mais flexibilizada e aumentaram muito os pedidos de divórcio, né? Como é que você vê essa relação, né? Com como são os vínculos e as relações estavam antes da pandemia e agora nessa convivência? Exatamente, essa percepção, né, de que uma convivência muito estreita, muito próxima, ela nos coloca diante do outro de uma forma muito diferente do que quando a gente está fora de casa, está circulando por aí, é como se a gente acabasse tendo apenas esses contatos mais esporádicos, o nosso eu ele fica um pouco camuflado. No entanto, na relação próxima, dentro da nossa casa, esse eu ele fica mais visível como um todo. Então, aqueles nossos lados menos trabalhados, os nossos lados que ainda precisam de algum, né, algum cuidado maior, eles, na relação próxima, eles aparecem. Então, aquele eu que está em quarentena, junto da nossa família, esses vários eus ali, eles ficam mais desnudos, né? Então, as famílias, de uma certa forma, todas elas têm suas crises, né? Existe um certo mito de que as famílias bem trabalhadas, as famílias mais espiritualizadas, ou as famílias que se amam mais, elas não têm crises. É como se tivessem conquistado um patamar onde não existem crises. E isso é um mito, na verdade, porque todas as famílias têm crises, é inevitável. Todos os casais terão crises, não tem um casal que não terá crise. Se nós tivermos um amor, ou formos uma espécie de alma gêmea, ou algo do tipo, a gente vai sempre se entender muito bem, e a gente não vai ter brigas, a gente não vai ter estranhamentos, a gente vai se entender, a fidelidade estará garantida, e uma série de questões que às vezes se entende dentro desse ideal de não termos crises dentro do casamento, dentro da família. E isso é um grande mito, porque todas as famílias terão. A questão é que uma família mais funcional ou menos funcional, não pela ausência de crise, mas pela forma como elas enfrentam as crises. Então, aquela família que já antes da quarentena, ela já tinha características disfuncionais, entendendo
o termo disfuncional, bem nesse sentido mesmo, né? Não é uma questão de bem-estar constante ou não constante, uma guerra constante, mas é uma questão ali que não, alguma coisa está fora do foco, fora do eixo. Então aquelas famílias que têm características extremamente disfuncionais, elas chegam para a quarentena e vão enfrentar esse momento ali de confinamento de uma forma desafiadora, altamente desafiadora, né? Já famílias funcionais, elas têm outras características, elas também terão desafios, as crises também estarão presentes, mas elas enfrentarão isso de uma outra forma, né? Para algumas famílias isso pode representar uma tortura, literalmente uma tortura, essa convivência, e para outras verão isso como uma oportunidade de crescimento. E como lidar, né, com esses conflitos inerentes a esse tempo de confinamento? A gente também tem visto que tem aumentado os indicadores de violência familiar, né, Isso. inclusive contra crianças, Uhum. contra mulheres, e há uma sobrecarga, né, de atividades muitas vezes sobre as mulheres, até a gente fez uma live também específica sobre isso, mas como é que esses elementos podem aparecer aí diante dos conflitos e que encaminhamentos podem ser dados para enfrentar isso? Sim, isso é realmente preocupante, né? A gente percebe que em algumas famílias os filhos, por exemplo, as crianças vão ter uma lembrança desse período como o melhor período da vida delas. Elas têm os pais 24 horas presente, elas têm os pais que comem junto com elas, brincam junto com elas, e tudo mais. E aquele casal que vivia corrido, que não tinha tempo para nem abraçar direito, de repente tem um tempo para ficar mais junto, para namorar junto e tudo mais. Já outras famílias, a violência, onde já tem um ambiente hostil, uma expressão de hostilidade, onde tem uma comunicação entroncada, onde tem uma comunicação violenta presente, de repente será uma lembrança de um momento de muitas agressividades, muitas agressões. Mesmo nessa semana saiu o noticiário que aumentou em 12% o feminicídio, por exemplo. Então, para algumas mulheres pode ser um lugar extremamente perigoso a quarentena. Para algumas crianças pode ser um lugar extremamente perigoso, onde pode ter violência, pode ter assédio de todos os tipos, abusos, inclusive, né? Então, eu acho que é uma problemática que a gente tem e fica tudo muito mais reservado, porque está todo mundo guardadinho em suas casas e não está tão visível, né? Porque aquela mulher, de repente, que é espancada, sai de casa para o trabalho, alguém, de repente, pode identificar. Ela não saindo, ninguém identifica. Aquela criança que às vezes a professora identifica que tem alguma coisa estranha ali, errada, e assim fica mais difícil perceber. E as denúncias também não são sempre presentes, então realmente a quarentena pode ser um perigo para mulheres, crianças, alguns homens também, vamos dizer assim, né? Porque tem algumas mulheres aí também que não são fáceis, não vamos defender só as mulheres, né? E aonde essas mulheres podem pedir ajuda, Clarice? Como é que é esse tempo, né? Que é um tempo que esses conflitos e às vezes até situações de agressão, elas são mais intensificadas, os riscos são maiores e há um distanciamento de outras pessoas, às vezes, que podem oferecer uma ajuda imediata. Como que essas mulheres que podem estar vivendo alguma situação assim, ou alguém que às vezes essas pessoas que estão nos acompanhando conhecem, quais seriam os primeiros passos para essa busca de ajuda? Eu entendo que é muito importante ter uma rede de apoio, né? E quando identifica que tem um quadro de violência dentro da família, essa mulher buscar por amigas ou em algum lugar, uma instituição que já tem esse apoio, né? Procurar saber onde que estão os números que podem ser dados para ligar, porque mesmo assim, se o agressor está o tempo inteiro dentro de casa, ainda é diferente do que aquele agressor que dá uma voltinha, vai para lá, sai, mas mesmo dentro da quarentena, né, às vezes não sai de casa e fica o tempo inteiro, até fica difícil acessar essa rede de apoio.
mas mesmo assim é importante ter noção, né, de algum número de telefone, para onde ligar em caso de emergência, né, e ter essa rede de apoio acessível de alguma forma. Eu gostaria até de deixar sugerido para todos que estão nos acompanhando, no site do Convida, nós preparamos um folder com vários contatos de rede de acolhimento de naturezas diversas, desde orientações sobre sintomas do Covid, para onde que eu ligo, para saber onde é que eu posso ter apoio e orientação médica, até acolhimentos emocionais, tanto coletivos quanto individual, e também essa situação que envolva violência, né? Mas só que deixo desde já um número 180, que é um número que acolhe, então, mulheres em situações de violência, o que pode dar orientação caso você queira saber mais sobre isso, ou até ter essas informações para poder também ajudar pessoas próximas, né? Eu acho que é Ótimo, importante a gente ter isso. Aqui, a muito. Isabela Pelanda, que está acompanhando aí os nossos comentários escritos, ela faz parte da nossa equipe do Convida e colocou o link ali da rede de acolhimento dos diversas possibilidades que a gente tem hoje, de algumas, né? Que temos Muito visto bom. várias iniciativas de acolhimento, mas sim, é bem importante que todas nós tenhamos algumas informações sobre isso, que a gente possa buscar ajuda nessa rede de acolhimento. Nós vamos Uhum. deixar também no site um outro vídeo que eu recebi agora há pouco, logo nós vamos postar, que é um vídeo sem som e que dá vários canais de acolhimento, desde da Casa da Mulher Brasileira e também outros canais por WhatsApp, por telefone, por e-mail, dentro, pensando de fato que nem todas têm as mesmas condições de acesso ou até de pedido de ajuda. E uma outra coisa bem importante é ter um código de segurança com alguém próximo seu, caso você se veja numa situação de perigo, tanto de violência doméstica, mas também para fora, né? Que essas pessoas que são de tua confiança saibam que você está em uma situação de alerta e de perigo, né? Uhum. Eu acho que vale a pena todas nós mulheres termos isso para a nossa vida. E principalmente para esse contexto e poder compartilhar também com outras mulheres que podem estar vivendo isso, né? Então, acessem lá no Convida, vocês terão mais informações sobre isso. E aí, Clarice, está chegando algumas perguntas aqui. Eu queria, antes de entrar nessas perguntas, também fazer um convite especial para os alunos de graduação e pós-graduação, tanto da UFPR como de outras universidades. Nós faremos uma roda entre alunos, só dos alunos para alunos. Tem alunos de graduação, tem alunos de pós, que farão uma conversa sobre o convívio familiar neste tempo, né? O convívio com os pais neste tempo de quarentena. Então, o convívio em família. E aí, essa roda de conversa vai acontecer na sexta-feira, amanhã, 10h30 da manhã. Então, é sobre o mesmo tema. Também podem estar conosco, né, e com os nossos alunos para essa troca de experiências, né, inspiradora para todos nós, de fortalecimento emocional para cada um. Então, Clarice, queria retomar uma pergunta. O que seria uma família funcional? O que seria uma maneira mais saudável de lidar com o conflito nesse tempo? Que eu acho Uhum. interessante o que você traz. Gente, conflito faz parte da nossa existência, da nossa vida. Claro, Dificuldades fazem parte. inevitável. Nós somos seres humanos. E eu não sou perfeita, e o meu Exatamente. esposo também não é, e o outro que está perto não é. Então, acho sim que Uhum. tem que ter essa dimensão de tolerância consigo e com o outro, e também de um reposicionamento, né? Mas como a gente pode, o conflito vai fazer parte. E aí é muito engraçado como a gente se prepara pouco para enfrentar o conflito nessa vida, né? Porque ele faz parte no trabalho, ele faz parte na família, faz parte com as pessoas que a gente mais estima, que são mais caras. E a gente se prepara pouco para lidar com esses conflitos. Como que você entende essa família funcional e essa maneira
mais adequada ou mais favorável às pessoas e ao cuidado de si e do outro para enfrentar o conflito. Sim, é importante mesmo, né? O que que é uma família funcional? Eu gosto de exemplificar isso com uma metáfora. Acho que as metáforas sempre nos ajudam a clarear. Imagina uma cozinha daquelas lindas, lindas, lindas de revista, né? Que tem todas as bancadas imagináveis de chefes de cozinha. Tem aquela pia incrivelmente linda, maravilhosa, com uma torneira fantástica que veio de outro mundo, né? Tem um forno de última geração, tem todos os acessórios imagináveis naquela cozinha. No entanto, a hora que você for abrir a torneira, não sai água. Você vai ligar um fogão, não tem gás, não tem eletricidade. Então, ela é uma cozinha linda, maravilhosa, para bater lindas fotos, mas ela não é funcional. Ela não serve para aquilo para que ela foi construída. Então, a nossa família, claro, tentando entender como uma metáfora, né? Nem sempre todos os elementos de uma metáfora são adaptáveis àquilo que a gente quer exemplificar, mas alguns elementos interessantes sobre uma cozinha é que a forma como a família está estruturada, né? Por exemplo, uma família que tem pai, tem mãe, ou que tem os pais, ou que tem só a mãe, ou que tem só o pai, enfim, tem adultos e tem crianças, uma família, onde tem adultos e crianças, por exemplo. Quando os adultos não assumem o seu posto de adulto, a gente vai ter uma cozinha aí, né, entre aspas, uma família disfuncional. A gente vai ter algo faltando aí, porque as crianças elas precisarão desse adulto para as orientar, para prover, para cuidar, para educar, para uma série de intervenções que, se não existir um adulto, elas vão ficar à deriva e o seu desenvolvimento poderá ser seriamente prejudicado, né? O casal, por exemplo, se tem um casal em que existe uma triangulação com os filhos, nós vamos ter disfuncionalidades, né? Existe aquela triangulação, por exemplo, exemplificada com, tem o perseguido, tem o perseguidor, o perseguido e tem o protetor. Então, fica ali, às vezes, por exemplo, se o filho for meio que perseguido pelo pai, o pai for uma pessoa agressiva e o filho for esse, entre aspas, perseguido, a mãe entra como protetora, a gente vai ter uma triangulação e vai ter uma disfuncionalidade. Outras disfuncionalidades que a gente podia ainda lidar em questões de comunicação, né? Porque a comunicação, ela perpassa por reciprocidade dentro de um diálogo para ser funcional. Então, muitas vezes a gente ouve dizer assim que o principal problema das famílias é a falta de comunicação. Mas não é a falta de comunicação, é a falta do diálogo que é o problema nas famílias. Porque comunicação é sempre amplamente farta, é muito farta, tem sempre muita comunicação. Mesmo os silêncios, né? Os silêncios podem ser gritos insuportáveis, muito agressivos, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, pune a outra com silêncio, com ausência de silêncio, é quase como que dizendo, você não merece a minha escuta, você não merece a minha troca de conversa, e se isola. Então, tudo isso pode ser muito agressivo dentro da família, pode gerar problemas. Então, nunca é a falta de comunicação, mas é a falta do diálogo. E o diálogo dentro de famílias mais funcionais, casamentos também, é quando há reciprocidade, senão não existe diálogo, e é um recurso que muitas vezes não se sabe usar dentro da família. Então, o diálogo, ele tem a reciprocidade para ser diálogo e precisa estar mediado por uma fala assertiva, que é aquela fala que tem, onde as pessoas usam o direito de dizer o que pensam e o que sentem, no entanto, sem atropelar as pessoas à volta, né? Não ofendendo o outro, falar o que pensa e sente, sem ofender, sem ter uma fala agressiva e violenta. Então, isso facilita o diálogo. E, por outro lado, a escuta também, ela não é qualquer escuta, é uma escuta empática, é uma escuta capaz de realmente entrar no sapato do outro, tentar entender
aquilo que o outro está falando, a perspectiva do outro, mas a gente tem comumente um hábito de escutar a própria cabeça enquanto o outro está falando, e dificilmente se ouve o que o outro está falando, né? Então, uma família funcional, ela tem esses elementos, né? Essa capacidade, ela tem uma capacidade entre os membros, uns cooperam com os outros, os compromissos assumidos, eles são cumpridos, a agenda, a combinada, ela é cumprida, então, e tem mais respeito, onde também tem um ambiente para ser autônomo, onde cada um pode desenvolver-se, pode crescer, e especialmente uma família funcional, ela, no meio das suas crises, ela tem uma capacidade de flexibilizar diante das mudanças que são necessárias, né? Então, imaginando uma família que passa por vários ciclos ao longo da existência, tem a fase onde tem o sair de casa, você cresce, você sai de casa, você não fica para sempre dentro da casa dos pais, você fica um adulto, se for montar uma família, vai começar todo o ciclo vital dentro da nova família que você vai construir, vai ter filhos pequenos, depois vai ter filhos adolescentes, depois os filhos vão ficando adultos, depois chega na idade mais avançada, então todos esses períodos de desenvolvimento, eles compulsoriamente exigirão mudanças. A gente precisa crescer junto. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe não pode agir com um filho de 15 anos como se ele ainda tivesse 5 anos. Então, há uma necessidade de evoluir, de flexibilizar. E um filho de 15 anos que ainda é tratado com 5, esse sistema familiar, ele vai ficar, vai ser convocado para a mudança. E quanto mais rígido, maiores crises poderão surgir, porque para mudar, precisa se abrir para mudar. E se essa abertura não é coordenada de uma forma mais flexível, o sistema pode ser cutucado de uma forma muito intensa, e às vezes há grandes turbulências por conta disso, né? E aquelas famílias mais funcionais, elas têm também suas crises, elas também vão ter que mudar e vão crescer, mas elas estão mais abertas, e as crises são menores e dificilmente vão romper com o sistema. E aí, Clarice, aproveitando essa questão do ciclo familiar e algumas perguntas que estão chegando, o que está acontecendo agora é que essa hiperconvivência faz com que esse contato muito frequente faça com que os conflitos que iam acontecer no decorrer de vários meses, talvez, aconteçam numa semana só, o que deixa muito intenso, né? E a convivência contínua, Sim. as chances de conflito também são maiores, né? E aí eu queria retomar, porque agora nós temos um contexto aqui em que algumas pessoas que moravam sozinhas, tinham sua independência, alguns alunos que estavam, por exemplo, em Curitiba para estudar, ou em Palotina, em outra sede, né, onde tem a universidade, de repente voltam para a casa dos pais. Né? Ou eu mesma, por exemplo, que volto a metade da minha semana, eu fico na minha casa, e metade na casa dos meus pais idosos, a minha mãe doente que eu preciso cuidar, e de repente eu estou lá no meio da minha família de origem com a minha família nuclear atual, né, com meu marido e os meus filhos, convivendo todo mundo junto, com dois sistemas diferentes, e tem muitos alunos também vivendo isso. Então, dentro da casa dos pais, de novo, ou convivendo com mais pessoas do que a sua própria família, que ainda precisam de alguma maneira de cuidado, né? E aí, queria também colocar essa situação, mas antes de destacar numa pergunta que apareceu aqui, que a questão das famílias funcionais, vamos ver se eu entendi direito, ela não está relacionada a uma estrutura básica fixa, mas a essa delimitação do adulto e da criança, porque tem famílias que a gente sabe, no Brasil tem muito, famílias que têm só a mulher, por exemplo, né? Que organiza e que dá esse tom dentro da casa. Então, eu entendo essa funcionalidade muito entre esse papel do adulto e o papel da criança, né? Porque, de fato, nós temos aí muitas configurações familiares e a outra coisa é a gente cuidar para não achar que funcionalidade é só uma questão de estrutura ou de um ideal, né?
Porque nem sempre, por mais que uma família tenha diálogo, nem sempre esse diálogo vai acontecer. Nem sempre ela é colaborativa diante da dificuldade, nem sempre tem a flexibilidade. Mas é uma busca deste encontro, apesar da dificuldade, de um esforço em estar junto e em permanecer ali, um cuidando do outro, apesar da dificuldade, das diferenças e dos conflitos. Né? Entendi direito isso? É isso que você estava trazendo para nós? Com certeza, é por aí mesmo, né? Não existe um modelo, uma estrutura, modelo, né? E o que é importante é observar que cada família tem os seus recursos. Cada família tem os seus recursos. E sempre é importante tomar esse cuidado para não medir uma família pelos recursos que a gente tem, né? Às vezes a outra família funciona de um outro jeito, melhor com os recursos que ela tem, que eu não tenho na minha, e vice-versa. Então, o que é importante? Que cada família acione os seus recursos, né? Que tenha os seus recursos, e dentro disso ela vai ficar melhor, vai viver melhor, né? Então, não existe um modelo X, Y, e etc. Claro que, assim como dentro da metáfora da cozinha que eu utilizei, uma cozinha, para ser uma cozinha, tem que ter pelo menos uma pia, uma torneira, um fogão, senão não é cozinha, né? Então, a gente, dentro de uma família, também tem alguns papéis, e tem a ver com isso, né? Mediado pela idade e pelas relações. Os papéis, eles são mais mediados por essas estruturas, né, das relações e pelas faixas etárias. Então, uma criança, dentro de uma família, ela precisa ser uma criança. Ela vai desempenhar o papel de uma criança. Um filho precisa desempenhar o papel de um filho, e não de um pai ou de um gestor, né? E um adulto, ele deve desempenhar o papel de um adulto, não de uma criança. Quando a gente tem os papéis invertidos, a gente vai ter uma disfuncionalidade. Essa cozinha, digamos assim, metaforicamente falando, não vai funcionar adequadamente. Então, quando há falta de um adulto, por exemplo, e a criança tem que assumir responsabilidades que não são dela, vai ter uma sobrecarga. E ela vai ter algum ônus na vida dela que não vai ser tão funcional. Porque alguns pais, né, algumas mães, por exemplo, elas, a hora que tem filhos, que vem filhos, isso não está muito claro. Qual é o lugar que ela vai dar para esse filho, que os pais vão dar para esse filho, né? Porque normalmente a gente dá um lugar para os filhos, é meio inconsciente esse processo. A gente acaba percebendo isso às vezes nos apelidinhos que a gente vai dando para as crianças, aí a gente consegue às vezes identificar o que lugar que essa criança vai assumindo, né? Às vezes é a alegria da casa, né? Por exemplo, a alegria da casa é uma coisa maravilhosa, você tem uma criança, a alegria da casa, mas essa criança pode ficar triste? Pode, às vezes. Se ela tem um papel de ser a alegria da casa, será que às vezes ela pode chorar? Então, essas coisas, outras vezes assim, esse veio para trazer a desgraça da casa, esse veio para unir o nosso casamento. Tem alguns casais, né, que têm filhos para ver se salva o casamento. Eu acho que é um peso tão grande para uma criança, ela ter que assumir um papel de colar os pais, né, é muito grande essa tarefa para a criança. Então tem alguma disfuncionalidade aqui, porque uma criança, ela precisa ser criança. E os adultos, o casal que precisa salvar o seu casamento, que assumam essa responsabilidade, né? Que vão procurar ajuda se precisarem, que retomem as suas questões, mas não transferir isso para a criança. Então, por aí, a gente vê várias questões familiares de disfuncionalidade por conta dessa troca, né, de papéis, por conta da idade, das funções e pelas relações. Então, dentro de uma família que é um sistema maior, temos vários outros subsistemas. Um deles, por exemplo, é esse conjugal, que é o subsistema do casal, e quando esse casal tem filhos, eles vão assumir um outro subsistema que é o parental. Então, o casal vai assumir o papel parental e o conjugal, né? Extinguir o papel conjugal para assumir apenas o papel parental pode ser uma disfuncionalidade dentro da família, porque eles talvez não deem conta do seu casamento e vão organizar a vida familiar uma espécie de república, né? Às vezes podem até gerenciar muito bem a casa, mas não vai ter um casal mais ali, só vai ter pai, mãe
E então também tem, aí vem mais os subsistemas, né, que vem o filial, e dentro da relação familiar, os filhos precisam estar dentro desse subsistema que é o filial. Quando eles têm que assumir outras questões, por exemplo, pai e mãe não conseguem ser casal, às vezes há uma transferência de papel, às vezes um dos filhos acaba assumindo o lugar de companheiro da mãe, né? Ou companheiro do pai, e há aqueles que eram para ser companheiros por conta da idade, por conta da relação que tem dentro da família, acabam transferindo isso para outros membros da família, e isso fica meio mal formatado, meio mal estruturado, e pode gerar várias questões aí ao longo da vida familiar. Clarice, eu estava te ouvindo e lembrando também de um psiquiatra inglês chamado Theodore Dalrymple, que tem um livro chamado Podres de Mimado e fala, de certa forma, ele vai fazer uma análise mais social, junto com um outro autor, que tem o livro que Pais, Filhos de, como é que é? Órfãos de Pais Vivos, né? Que é o Sinai, Sérgio Sinai, que é um argentino, Filhos Órfãos de Pais Vivos, e ele vai falar, e os dois vão tratar essa questão da perda do referencial hoje das famílias, na qual o pai e a mãe, ou os adultos, né, trazem a questão do limite da segurança e uma condição mesmo de existir enquanto criança, né? De trazer o limite como um lugar de segurança, né, para a criança. Isso. Por isso as crianças que são mimadas, elas apresentam muito ansiedade por conta desta insegurança de ter que responder mais do que ela tem condição de responder. Uma criança de 3 anos não tem condição de abrir um guarda-roupa e escolher sozinha a sua roupa. Mas se você der 3, 4 opções, ela tem, né? E aos poucos ela vai poder abrir o seu guarda-roupa sozinha, e é isso que a gente espera mesmo, né? Mas o quanto a gente tem colocado uma expectativa nos filhos, enquanto sociedade, nas crianças, de uma autonomia que às vezes ainda eles não têm condição. E isso vai perdendo esse contato e essa proximidade que dá essa sustentação e essa condição de segurança também nesse contexto de pandemia, porque estamos todos desorganizados, estamos todos questionados na nossa rotina e precisando rever. Então, nós adultos mesmo, a nossa condição de relação com o outro está alterada. E aí a importância de pensar como se coloca agora nesse momento. E aí eu queria, aproveitando isso, pensar um pouquinho, veio uma pergunta sobre a questão de como lidamos com os adolescentes, mas também como esses jovens adultos que voltam para a casa dos pais, né? Como é que fica essa relação agora na pandemia? Que aí já são não tão crianças, mas adultos ou jovens adultos que voltam para a casa dos pais ou que estão, né, pais em convívio com esses adolescentes, adolescentes com pais e também os jovens adultos, né? O que você comentaria Sim, sobre isso? nesse momento pontual, né, da mudança da vida familiar, em que os jovens vão ali gradativamente dando um passo final para chegar na vida adulta, é um momento muito significativo para a família, porque é o estágio final, vamos dizer assim, da função da função parental, né? A função parental, ela tem término, ela não dura para sempre. Então, a referência de pais, obviamente, a posição de pais vai durar para sempre, sempre nós vamos ter os nossos pais, mas quando a gente chega nesse estágio, é quando o indivíduo vai cada vez mais se assumindo como adulto e autogerenciamento de si, das suas escolhas, da sua vida. Logo mais adiante vai ter a sua questão financeira, a sua administração, e vai se distanciando desse cuidado dos pais. Quando acontece em situações assim de ter saído já de casa e volta de novo para casa,
E pode gerar uma angústia até, né? Porque dá uma sensação de que não pertence mais àquele lugar. Eu já voei um pouquinho para fora e agora eu retorno para cá de novo, e a pandemia pode trazer esse significado, né, de que me cortar as asas de novo. Eu estou de novo dentro de um ambiente onde me podam, onde eu tenho que seguir as regras desse lugar, e eu já não estou mais querendo muito. Então tem um pouco desse processo em andamento. Mas o fato é que, assim como uma criança de 5 anos, ela tem um lugar dentro da família. Um jovem adulto tem um lugar diferente. Então, estar em casa, um jovem adulto, ele também não deveria se comportar como alguém de 5 anos. Então, imagina o de 15, né? Estou com 25 anos, e eu volto para casa e eu me comporto como alguém de 13, de 14, ou seja, eu tenho tudo pronto para mim, eu não preciso me envolver nas questões domésticas, eu fico dentro do meu quarto, então fica muito às vezes essa questão de não participar, e aí também há uma conscientização de que, poxa, estamos dentro de uma casa, todo mundo junto, tem várias coisas a serem feitas, e nós somos um grupo familiar que requer a participação. Então, às vezes, também tem essa proatividade que é necessária, não só esperar que o outro faça tudo, mas que eu participe de tudo. Então, se a família tem esse entendimento, e muitas famílias conflitam muito por causa disso. Muito mesmo, porque tem algumas pessoas que acabam relaxando nessa parte, e a outras fica totalmente sobrecarregada, né? E aí a gente ainda tem uma outra questão, né, que ainda é um resíduo, né, de muitos séculos aí, milênios, de que a gente tem esse entendimento que a tarefa da casa é da mulher, né? Então estamos de repente todos dentro de casa, homens e mulheres, e não enxergamos que a tarefa é de todos, porque todos sujam louça, todos comem, todos usam o banheiro, né? Todos circulam pela casa, utilizam o sofá e tudo mais. Então, voltar para casa também eu acho que tem esse entendimento, de voltar para lá não como alguém de 5 anos, nem de 13, nem 14, mas também atendendo o seu posicionamento dentro da faixa etária que está. Eu acho que isso também é importante. Legal, você toca numa questão que é a rotina, né? A rotina deste contexto, ela muda Isso. e os acordos também vão mudar. Desde quanto tempo pode ficar numa televisão, que agora está ampliado, né? Até como dividir essas tarefas que antes não se dava da mesma maneira que se dá hoje. Para ir no mercado, quanto tempo você leva até para guardar as compras hoje? É uma outra tarefa, não é a mesma, né? Tem gente desejando a máquina de lavar compras, Compras. né? Porque está dando muito trabalho lavar essas compras, né? Mas eu acho que aqui o central a gente perceber essa necessidade de atualização da rotina, até para que venha com mais leveza. Gente, a gente não sabe quanto tempo ainda esse contexto vai permanecer. E é importante olhar para ele, né, com essa consciência de que é um novo tempo, é uma nova maneira de se estar. E começar a desenvolver rotinas para que algumas coisas básicas que vão acontecer com frequência possam ser combinadas, do tipo a organização da casa, do tipo a divisão de tarefas, né? E aí é essencial que sim, os pais, os adultos dessa casa chamem todo mundo, independente da idade, né? Inclusive crianças pequenas, e explique, olha, agora a gente tem uma nova maneira de fazer escola, de fazer trabalho, de brincar, e é importante que todos nós, né, teremos as nossas tarefas. Aqui em casa, com os meus de 9 e 11, a gente tem falado das mochilas. Cada um tem mochilas, e dentro das mochilas tem as suas responsabilidades, e se eu ficar pegando responsabilidades da mochila do outro, a minha mochila vai ficar muito pesada e eu não vou conseguir caminhar direito, e eu vou começar a ficar brava também, e eu vou, né, cansar demais quando a gente pode distribuir. E a cada família tem sua linguagem e a sua forma, mas eu acho que a rotina nos devolve um pouco essa condição de que, puxa, algumas coisas eu posso escolher nesse tempo, porque eu não posso escolher um monte de coisa. A gente perdeu muitos sonhos, muitos projetos, muitas maneiras de ser, de se expressar, e está tendo que reinventar isso. Se a gente consegue criar uma rotina mínima, né,
com uma Uhum. flexibilidade, ó, tem que acordar todo dia 7h30, 7 horas. Não, pode ser ali entre 7 e 8, né? Qual? Uhum. Então, assim, ter uma sequência do que é realmente importante. Eu acho que é um tempo que nos questiona. O que realmente é importante, né? E de uma oportunidade dessa reorganização, inclusive do próprio papel da mulher, e do quanto é Uhum. mesmo tudo isso, a mulher tem que fazer tudo isso sozinha para Uhum. todos, né? Será que cada um aqui, como um ser responsável dentro da sua própria existência, também não tem algo aqui a contribuir? E as crianças Uhum. também entendem isso, desde que a gente coloque elas e faça elas perceberem que elas fazem parte. E saber, você delegou que o seu marido ou a pessoa que mora com você que vai fazer a comida, ela vai fazer a comida do jeito que ela consegue fazer. Não é o seu Uhum. arroz, né? A Uhum. limpeza que uma criança faz no chão não é a sua limpeza, é a limpeza dela. Então a gente também tem que ter essa tolerância de entender que o outro vai estar naquela relação e naquela convivência à medida que ele consegue. Eu queria retomar também essa questão dos adolescentes, dos filhos que estão na casa dos pais novamente, junto com a discussão que a gente fazia dessas expectativas que os adultos colocam sobre as crianças e sobre os filhos, né? E retomando o Theodore Darlington, que eu já falei, e o Sérgio Sinai, no livro A Sociedade dos Filhos Órfãos, eles destacam como que, às vezes, essa sociedade muito centrada no direito de ser feliz e na autorrealização, a Uhum. escolha por ter filhos acaba entrando nesse critério. Eu vou ter filhos porque isso vai me fazer mais feliz. E quando a criança chega exigindo, né, muitos retornos, exigindo muita dedicação, e muitas vezes frustrando planos da família, né, e dos pais, dos adultos, há se coloca sobre a criança essa exigência de um retorno afetivo, e de um retorno de felicidade. Ela veio para me fazer feliz. E se ela não está me fazendo Uhum. feliz, está fora da minha expectativa. E que isso traz um peso muito grande. O que a gente espera nessa relação com o outro, né? Porque na Uhum. verdade, essa sociedade podre de mimada, como fala o Darlington, que vai buscar autorrealização em si mesmo, naquilo que é importante para mim. Então, quanto a gente também coloca sobre os filhos e sobre o outro que está compartilhando a vida familiar, a responsabilidade pela nossa felicidade, por Uhum. suprir aquelas questões emocionais que são nossas. Então, acho sim que uma maneira de enfrentarmos esse momento é perceber o quanto esse vazio, o quanto essa tristeza é minha, o quanto essa irritação é minha, por eu achar que eu precisava estar fazendo alguma coisa diferente, e não do outro, e não porque o outro não fez, né? E quando eu Uhum. consigo ter essa clareza, o que é meu, o que é do outro, eu consigo também comunicar ao outro. Eu estou triste, eu estou chateado, eu estou preocupada com essa ou essa situação, mas eu precisava tanto que você não me ouvisse. Eu gostaria tanto de poder falar. E é por isso que eu fiquei chateada. Não porque porque é sua culpa que eu tô triste. Não. Mas eu queria tanto essa possibilidade de conversa, né? Então, e aí também a gente se abre para a fragilidade do nosso filho. Para ele entender que às vezes ele está irritado, até um adolescente mais agressivo e tal, porque ele também está desorganizado diante do que está acontecendo. E aí, para quem perguntou a questão dos adolescentes, nós fizemos uma live com a professora Kendra, da Universidade de Indianápolis, nos Estados Unidos. Ela é uma brasileira que fez toda a carreira dela lá e ela estuda a questão dos adolescentes, e nós tivemos uma conversa sobre isso também na forma de live. Está disponível no canal do YouTube do Convida. Então, vocês que têm interesse nesse assunto, dá uma olhadinha lá, vale bem a pena, porque a gente fez uma parte 2 com ela, a gente estava falando sobre crianças, e aí começaram a perguntar bastante sobre adolescentes. A gente fez essa live agora, tem 2 semanas, eu acho, e está no nosso canal do YouTube. E então sigam lá também, e até já aproveito recomendar que vocês sigam também o nosso canal. Nós temos quase 1.500 seguidores no Instagram, mas no YouTube é um canal muito novo e a gente quer fazer algumas lives por lá, por ser mais democrático, ter mais gente que acessa o YouTube.
mas nós precisamos ter mais seguidores para ter essa liberação de fazer lives. Então, quem estiver por aqui, está curtindo e acha que tem outras pessoas que podem também se beneficiar dessas conversas, por favor, nos sigam lá e indiquem, né, esses materiais também. É muito bom poder estar nesse diálogo com vocês. Mas então lá nós temos essa live sobre adolescentes. Mas só para dar uma deixa rápida, a gente conversou muito nessa live dos adolescentes a importância de se aproximar por um vínculo efetivamente, por de fato se importar com esse adolescente, não porque eu vou me aproximar, perguntar alguma coisa porque eu quero que ele mude determinado comportamento, né? A questão é que esse adolescente, assim como a criança, ela precisa ter esse referencial de que eu posso errar, eu posso ter problemas, eu posso ser chamado a atenção, mas ainda assim eu sei que eu sou aceito aqui, eu sei que eu pertenço a esse grupo, eu sei que eu tenho valor aqui dentro, que o meu erro não significa o que eu sou, significa que a gente pode conversar e entrar em acordo e pedir perdão quando erra, mas não que ele representa tudo que eu sou, né? Então, tomar muito cuidado com essa coisa. Você é um incompetente, você só traz problema, quer dizer, o erro dele não é ele. E isso é uma questão básica nos conflitos, né? E eu acho que uma maneira assim, de gerenciar conflito no cotidiano é exatamente perguntar o que aconteceu? O que você estava pensando, né? O que passou na tua cabeça quando você... O que você entendeu do que eu te disse? Né? Às vezes ali uma discussão boba, até entre os adultos da casa, né? Você, como assim que ficou dessa maneira? Então é importante voltar, esperar esfriar a cabeça, né? Conflito muitas vezes não se resolve no calor do conflito, mas espera esfriar a cabeça, volta para a pessoa e fala, eu queria entender o que é que aconteceu. E aí ouve, né? Não interrompe, não tenta se justificar, mas tenta entrar no sapato do outro, como fala a Clarice, né, Clarice? Eu acho que isso é essencial, que a gente possa aquela fala, ter essa possibilidade de encontro com o outro. É justamente essa escuta empática, né? E que é um grande exercício. A gente não nasce com isso, a gente tem que aprender realmente, né? E como você colocou uma coisa bem importante, que nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais, não é só desse tempo, mas especialmente desse tempo e cada vez mais, onde é muito forte, né, o narcisismo, o hedonismo, o individualismo, onde as relações elas são mediadas por esses conceitos, e bem essa ideia, né, de que eu tenho o direito de ser feliz, e o outro, dentro dessa ótica, passa a ser um instrumento para que eu me torne feliz. E caso o outro não se propor a isso, a gente vive uma outra questão, né, dessa sociedade cada vez mais forte, que é a sociedade das relações descartáveis, né? E da convivência com os filhos, diante dessa percepção, constatação de que as demandas são muitas, o sujeito que tem filhos apenas para que experimente a felicidade de adquirir um status, né, de que tem filhos, vai ser convocado para se reinventar nessa tarefa, mas entendendo também de uma forma esperançosa e, né, não só pelo lado do peso das tarefas parentais, entender que é uma estrada de crescimento pessoal, em que você está diante desse outro ser humano que você vai educar para a vida, que você vai ajudar a enfrentar todas as demandas que a vida oferece, e que ele mesmo vai descobrir muitas coisas sozinho, mas você está ali para amparar e para ajudar de alguma forma. Você, como ser humano, se você se manter aberto nessa relação, você vai ser um ser humano muito melhor na vida. E quando chega na fase adolescente, os filhos, essa fase que você mencionou aí, né, que deveria comentar alguma coisa, é realmente um desafio muito grande, porque os nossos filhos, quando chegam nessa fase, eles não têm apenas mais uma estrutura mental concreta, eles têm uma capacidade mental do abstrato, então, cada vez maior, e enxergam o mundo com novos olhos. Então, se antes eles enxergavam os pais
Como eu acho que lá na fase do bebê, eles enxergam os pais meio como deuses, né? Aquele bebê que olha para a mãe, que a mãe é o ar, é a comida, é tudo, preenche tudo. E venera praticamente esses pais. Os bebês veneram os seus pais, eles são deuses. Aí depois, na fase mais infantil, eles viram aqueles heróis, né? Porque olha para aqueles seres adultos, eles fazem coisas incríveis com o corpo, eles pulam, eles correm, eles dançam, eles me jogam para cima, fazem as brincadeiras mais incríveis. Além disso, eles pagam contas, eles resolvem coisas na escola, eles fazem comida, é uma espécie de heróis, é uma admiração que se tem com os pais. E na adolescência, esse desencanto, porque já descobriu que de Deus não tem nada, de herói não tem nada, e que, quem sabe, esses dois são muito desatualizados. Eles, ao invés de cultos, são incultos, são incautos, são impotentes, são nada. E essa desilusão adolescente é um desencanto com os pais. Literalmente é um desencanto. Você me decepcionou, eu acreditei em você, que você era tudo isso, e você não é nada disso. Muito pelo contrário, eu estou descobrindo músicas que você nunca me apresentou, e então você nem sabe do que tem por aí, eu é que estou descobrindo agora, e assim, perpassa por ideologias, por religiões, por conceitos sociais, por política, e isso pode gerar um grande problema entre pais e filhos, que aí os pais são vistos como desatualizados, e os pais se sentem afrontados por não serem mais vistos como os heróis e essa admiração toda. E aí é a grande convocação, porque os pais eles são convidados a melhorar o seu discurso, eles são convidados a alinhar com coerência o discurso com a prática, porque com a criança você meio ilude ela um pouquinho, mas um adolescente você não ilude. Então, se o seu discurso não combinou com a prática até aqui, nesse momento você vai ser Ele vai confrontado com descobrir. isso. Ah, ele vai jogar na cara, vai ser. Na verdade, se os pais, com sabedoria, entendessem que, na verdade, o adolescente, ele está, ao invés de confrontando, ele está convidando a um novo diálogo, né? A um novo diálogo, porque eu preciso de novas explicações, porque aquilo que você me explicava lá atrás está insuficiente. Você precisa me explicar isso de novo. E o pai diz, eu não sei explicar com outras palavras, só sei explicar como se você tivesse 5 anos, e vai ter que se melhorar. Por isso que os filhos também, eles são essa grande contribuição que a vida nos dá, que nos melhora, que nos empurra para conhecer coisas novas, que nos rejuvenesce, que nos atualiza, nos empurra para novos conceitos. E a gente tem que repensar várias Claro. coisas. Que lindo isso que você está falando, e é tempo de a gente reconhecer aqueles que marcam a nossa história, que nos dão referência, é tempo de voltarmos, principalmente Dia das Mães, não só as mães, todas as mulheres, e pessoas que marcam a nossa trajetória, que são referências para nós, e agradecer, né? E trazer uma palavra mesmo de gratidão e também de dizer a eles, eu sei que vocês fizeram o melhor dentro do que vocês podiam. Não, vocês não deixaram nada a desejar, nada, vocês não ficaram devendo nada, porque isso também nos coloca num lugar diferente de maturidade diante Sim. da vida, nos assumindo e não esperando deles o que eles não podem mais nos dar. Gente, esse papo tá maravilhoso. Eu quero agradecer a Clarice. Nós temos 2 minutos para finalizar essa parte, mas quero convidar cada um de vocês a estar comigo, com a equipe Convida, para termos um outro momento de compartilhar, de trazer histórias, inspirações, dificuldades, né? Superações também, porque sem dúvida essa questão familiar é algo que nos toca profundamente a todos nós e nos dá a oportunidade de sermos cada vez melhores. Agradeço a Clarice de estar aqui e agradeço a todos Eu que vocês que agradeço. participaram com perguntas. Muito obrigada, Clarice. E lembrando que temos hoje a live, temos a nossa roda de conversa agora. Amanhã, uma roda de conversa especial só para alunos e estudantes, com alunos, né? Mediada por alunos. E à tarde, mais uma roda de conversa sobre os idosos, o cuidado de todas as gerações com eles. Clarice, muito obrigada, muito bom compartilhar com você. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço, querida.
Um abraço a todos e eu quero encerrar lembrando que todos nós estamos na mesma tempestade, mas que cada um está no seu barco, com os recursos que a vida até agora conseguiu destinar a você. Use cada um deles com muito cuidado, mas lembre, ainda que cada um esteja no seu barco, a gente não precisa passar isso tudo sozinho. Venha, dialoga. Nós aqui do Convida, do projeto Você Importa, nos importamos, porque você é importante. Então, siga conosco. E daqui a pouquinho, na próxima tela, espero vocês. O link para a nossa roda está na bio do nosso Instagram. Espero todos vocês daqui a pouquinho na próxima tela. Clarice, muito obrigada, um grande beijo. É muito inspirador a sua contribuição a todos nós. Muito obrigada. Obrigada.